Minha irmã me expulsou da casa de praia que alugamos, dizendo que as amigas dela chegariam no dia seguinte, e que não haveria espaço para mim. Meus pais riram e disseram: "Você nem deveria estar aqui, vá embora, você é inútil e vai estragar as nossas férias." E o pior: eu tinha ajudado no aluguel da casa, mas mesmo assim, peguei as minhas coisas e fui embora, e a partir daquele momento, meus pais e minha irmã se arrependeriam amargamente do que fizeram comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre fui aquela que se esforçava para manter a paz. A filha do meio que tentava agradar, que ouvia mais do que falava, que cedia sempre que necessário, ou melhor, sempre que minha irmã mais velha estalava os dedos e meus pais consentiam. Em casa, desde pequena, aprendi que minha opinião tinha menos peso, que meu espaço era sempre o primeiro a ser cedido, e que o amor ali parecia ter sido distribuído de forma desigual. Mas mesmo com todas essas feridas camufladas, eu nunca deixei de tentar pertencer, de ajudar, de me fazer presente. Foi assim também no dia em que decidimos alugar uma casa na praia. Eu ajudei com o valor do aluguel, mesmo apertada financeiramente. Queria fazer parte daquilo, queria um momento em família. Sonhava com um fim de semana em que a gente pudesse rir junto, caminhar na areia ao pôr do sol, talvez até conversar como nos filmes. Eu esperava algo simples, tranquilidade, carinho, um pouco de pertencimento. Mas como em tantas outras vezes, me deram exatamente o oposto. A viagem parecia promissora. Era uma casa bonita, simples, com vista para o mar e cheiro de maresia invadindo as janelas. No início, eu fiquei animada. Preparei meu quarto, organizei minhas coisas, fui até ao mercadinho ajudar nas compras. Mas no dia seguinte, tudo mudou. Minha irmã mais velha, sempre acostumada a decidir por todos, apareceu com uma novidade que me desmoronou: "Minhas amigas vão chegar amanhã, e você vai ter que sair do seu quarto. Elas vão ficar aqui. Pega suas coisas e dá seu espaço." Naquele momento, eu olhei para meus pais em busca de alguma reação. Um olhar, um gesto, qualquer sinal de que aquilo estava errado. Mas o que eu recebi foi apenas indiferença. Meu pai deu de ombros. Minha mãe soltou um suspiro entediado. Era como se aquilo fosse natural, como se eu fosse um detalhe fácil de ser removido do cenário. Nenhum deles perguntou como eu me sentia. Nenhum quis saber se eu tinha para onde ir. Apenas me deixaram de lado, de novo. Fui para o quarto, respirei fundo e tentei segurar o choro. Eu não queria mais uma cena em que eu parecesse fraca. Juntei minhas coisas em silêncio, dei uma última olhada naquela casa que deveria representar descanso e carinho, e com o pouco dinheiro que tinha guardado, peguei um ônibus de volta para a cidade. Voltei sozinha. Voltei ferida. Ao chegar em casa, a nossa casa oficial, peguei o resto das minhas coisas e decidi: eu não ficaria ali mais nenhum segundo. Não por orgulho, mas por sanidade. Pela primeira vez, eu parei de implorar por migalhas de aceitação. E a pior parte? Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha irmã me procuraram. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Para eles, minha ausência era confortável. Era como se eu nunca tivesse feito parte da história daquela família. A vida seguiu. Com dificuldades, com tropeços, mas também com uma força que eu nem sabia que tinha. Trabalhei em silêncio. Cresci devagar. Fui me reconstruindo pedaço por pedaço. Não foi fácil. Chorei em muitos banheiros. Dormi em quartos pequenos, dividi aluguel com gente estranha, comi miojo por semanas. Mas um dia, eu finalmente consegui respirar aliviada. Um bom emprego apareceu. Uma oportunidade de crescer surgiu. E eu agarrei com as duas mãos. Anos se passaram. E numa mistura de realização e liberdade, comprei minha própria casa na praia. Uma conquista só minha. Pequena, mas aconchegante, do jeitinho que eu sempre sonhei. Meu refúgio. Meu lugar de paz. Mas a tranquilidade durou pouco.
Porque assim que meus pais e minha irmã descobriram sobre a casa, vieram com sorrisos forçados e palavras bonitas, como se nada tivesse acontecido. Queriam passar uns dias lá, relaxar, curtir o mar e, claro, tudo de graça. Mas deixaram bem claro que eu não era bem-vinda junto. Você entende, né? Seria só nós três dessa vez. Você pode deixar a chave com a gente. Eles achavam que eu ainda era a mesma tola. A garota que aceitava tudo em silêncio. Mal sabiam que aquela versão de mim havia ficado para trás no dia em que fui embora sozinha daquela casa de praia. E foi a partir desse reencontro, e da ousadia deles, que tudo começou a mudar. Depois daquela viagem à praia e do abandono emocional que sofri, a volta para casa teve um gosto amargo. Eu sentia como se estivesse descolando de tudo que me era familiar, como se cada passo que dava fosse também uma despedida silenciosa. Peguei minhas roupas, meus livros, algumas lembranças que ainda não doíam tanto, e deixei a casa onde cresci sem olhar para trás. Depois que minha família retornou da praia, nenhuma mensagem apareceu no meu celular, muito menos nos dias que se seguiram. Eu não tinha para onde ir com segurança, mas tinha algo que valia mais naquele momento: minha liberdade. Comecei ficando em um quartinho alugado nos fundos da casa de uma senhora que mal me conhecia, mas que me tratava com mais carinho do que meus próprios pais. Trabalhei como caixa de padaria, depois como assistente de escritório, fui entregadora de panfletos no centro, e aos poucos fui encontrando algum ritmo. Às vezes, me pegava olhando para fotos antigas ou lembranças da infância. Eu tentava encontrar sinais de afeto que justificassem o apego que ainda sentia, mesmo depois de tudo. Mas a verdade é que quase todas as memórias traziam mais dor do que consolo. Lembrei da vez em que adoeci e mesmo assim tive que cuidar da casa enquanto minha irmã descansava no sofá. Ou da minha festa de 15 anos, que foi transformada num jantar improvisado porque não sobrava dinheiro, mas 2 meses depois minha irmã ganhou uma festa de arromba. Era como se a minha dor fosse invisível, e a felicidade dela fosse a prioridade de todos. Demorei anos para entender que aquilo não era normal, nem justo. Com o tempo, fui conseguindo empregos melhores. Comecei a estudar em cursos técnicos gratuitos, fiz amizades verdadeiras que me estenderam a mão sem esperar nada em troca. Um amigo me indicou para uma vaga de auxiliar administrativo em uma empresa de médio porte. Entrei com medo, achando que seria demitida no primeiro erro, mas logo mostrei meu valor. Fui crescendo, aprendendo, me moldando. Durante esse processo, cortei contato com meus pais e minha irmã. Não era vingança. Era autoproteção. Passei a cuidar de mim como ninguém nunca tinha feito. Às vezes sentia falta de ter uma família para ligar quando algo bom acontecia. Mas toda vez que me lembrava da forma como fui expulsa daquela casa de praia que também era minha, ou da indiferença deles após minha partida, minha saudade se acalmava. Eu merecia coisa melhor. E então, anos depois, veio a maior vitória da minha vida. Consegui guardar dinheiro suficiente para comprar um imóvel na praia. Era pequeno, sim, mas era meu. Tinha uma varanda com vista lateral para o mar, uma rede colorida que eu mesma escolhi, e uma cozinha aconchegante onde eu preparava café toda manhã como se fosse uma celebração da minha jornada. Chorei quando assinei os papéis. Senti que finalmente estava me curando de tudo que havia vivido. E é claro que a notícia correu rápido. Uma prima distante comentou com minha mãe sobre a casa nova, e não demorou para que meu telefone começasse a tocar. Primeiramente, foi uma mensagem seca da minha irmã: fiquei sabendo que você comprou uma casa na praia. Que bom! Precisamos conversar. Eu li aquilo e ri. Precisamos? Desde quando nós desistia? No dia seguinte, meus pais me ligaram, algo que não faziam há anos. A voz da minha mãe era doce, ensaiada, carregada de falsa nostalgia. Filha, que surpresa boa saber da sua conquista. A gente estava pensando em passar uns dias na praia, descansar um pouco. A sua irmã também quer ir. Você pode emprestar a casa? Achei que tinha ouvido errado. Depois de tudo, eles realmente acreditavam que poderiam se acomodar no meu espaço como se nada tivesse acontecido? E pior, fizeram questão de dizer que não precisava ir junto. Eles queriam usar minha casa, mas não queriam minha presença.
Como se eu ainda fosse aquela garota descartável de antes. Respirei fundo. Senti a raiva queimando na garganta. Mas também havia ali algo diferente: controle. Pela primeira vez, eu tinha o poder da escolha. Respondi de forma simples: minha casa não está disponível. O silêncio do outro lado da linha foi mais alto do que qualquer grito. E eu sabia, aquilo era só o começo. Depois da minha resposta curta, minha casa não está disponível, imaginei que aquilo encerraria o assunto. Mas subestimei a persistência de quem está acostumado a mandar. No dia seguinte, a mensagem da minha irmã chegou antes mesmo do café: você só pode estar brincando. A casa é sua, sim, mas somos sua família. Você tem que ceder. É o mínimo. A palavra tem que ecoou como um soco. Era a mesma imposição disfarçada de naturalidade que ela usava desde criança. E por trás daquelas poucas palavras, eu conseguia sentir o desprezo, o mesmo de sempre. Era como se meu esforço, minha conquista, ainda fossem vistos como uma extensão da obrigação que acreditavam que eu tinha para com eles. Mais tarde, minha mãe me ligou. Filha, vamos conversar com calma, sua irmã quer levar umas amigas para passar o fim de semana, coisa simples. Você tem seu apartamento na cidade, você nem usa essa casa com frequência, por que tanto problema? Porque a casa está alugada nesse período. Eu alugo para turistas, mãe. É uma renda extra para mim. Ela bufou, como se eu tivesse dito um absurdo. E o que custa cancelar? Por que você está sendo tão egoísta? Engoli em seco. A velha inversão de culpa. Agora eu era egoísta por não desfazer um compromisso profissional para agradar caprichos de uma irmã que me expulsou da última casa em que estivemos juntas. Não vou cancelar a reserva. E mesmo que estivesse livre, não emprestaria. Minha casa não é hospedaria para quem me trata como um estorvo. Meu pai, que até então permanecia calado, tomou a frente: você está se esquecendo de quem sempre esteve por você. A gente criou você, alimentou você, e agora que pode retribuir, vira as costas? Eu ri. Um riso amargo, contido, carregado de mágoa. Vocês criaram a filha que sempre serviu de escada para outra brilhar. E ainda querem reconhecimento por isso? Vocês não estiveram por mim. Estiveram contra mim. A vida inteira. A ligação terminou em gritos abafados e mais acusações. Mas nada me abalava. Eu não era mais a garota que chorava escondida depois de ser deixada de lado. Eu era a mulher que aprendeu a se defender, mesmo com o peito doendo. E aquela casa, cada tijolo, cada metro quadrado, era fruto do meu esforço, não um presente para quem só sabia exigir. 2 dias depois, recebi uma notificação em uma das minhas redes sociais. Uma amiga em comum postou uma indireta bem direta, escrita pela minha irmã: tem gente que esquece de onde veio, acha que casa de praia a transforma em algo mais. Continua sendo a mesma inútil de sempre, só que agora com ego inflado. Foi ali que percebi: o orgulho ferido da minha família não vinha só da minha recusa, mas do fato de que eu não dependia mais deles, e isso os incomodava profundamente. O que eles não sabiam é que, desde o início, eu construí minha nova vida com muito mais do que tijolos e contratos. Eu construí uma casca, um senso de valor próprio que nenhum grito deles conseguiria mais atravessar. A casa de praia era, sim, um investimento. Eu morava bem na cidade, em um apartamento alugado que amava, mas a casa da praia tinha se tornado fonte de renda. Eu cuidava pessoalmente da agenda de locação, mantinha tudo organizado e recebia famílias que realmente valorizavam o espaço, diferente da minha família, que o via apenas como mais um bem a ser tomado sem agradecer. Mesmo assim, as tentativas continuaram. Meus pais mandaram mensagens dizendo que estavam decepcionados, que eu estava virando uma pessoa amarga, que minha irmã estava arrasada porque só queria um descanso com as amigas. Como se tudo fosse uma grande injustiça causada por mim, como se eu fosse a vilã da história. Em uma última cartada, minha mãe escreveu: você vai se arrepender de não apoiar a sua família. A vida dá voltas. Ela estava certa. A vida dá voltas, sim. E eles estavam sentindo o gosto da primeira delas. Deixei todas as mensagens no vácuo.
Não por vingança, mas por preservação. Eu sabia que se respondesse, acabaria cedendo. Eles sabiam manipular a culpa como ninguém. E eu não permitiria mais que essa culpa me controlasse. Em vez disso, naquela mesma semana, fui até a casa da praia num sábado de manhã. O casal que havia reservado para o fim de semana já estava se acomodando. Levei uma garrafa de vinho de presente, agradeci pessoalmente por escolherem minha casa. Eles sorriram, encantados com cada detalhe. Aquela casa era mais do que 4 paredes. Era o símbolo da minha virada. E ninguém mais tomaria isso de mim. Na volta, dirigi com o coração leve. Pela primeira vez, eu estava no controle da minha história. E mal sabia eu que ainda haveria mais uma tentativa, que a mais ousada de todas, por parte da minha família. Mas naquela altura, eu já estava pronta. O silêncio que veio depois da minha recusa parecia promissor. Mas durou pouco. Certa manhã de segunda-feira, ainda sonolenta, ouvi o interfone do meu apartamento tocar sem parar. Olhei no visor e meu coração gelou. Era minha mãe. Logo atrás, o vulto do meu pai. E, para completar o trio, minha irmã, com os mesmos óculos escuros, o mesmo nariz empinado, e a mesma pose de quem está apenas cumprindo uma formalidade. Até hoje ainda não sei como conseguiram o meu endereço. Abri o portão mais por instinto do que por vontade. Quando eles subiram e entraram na sala, percebi que algo estava diferente. Não havia mais doçura nas palavras, nem tentativas de fingir afeto. Eles estavam ali para tentar resolver as coisas no estilo de sempre, pressionando até eu ceder. Filha, a gente precisa conversar, começou minha mãe, sentando-se sem ser convidada. Precisa ou quer? Rebati, cruzando os braços. Você está nos tratando como estranhos, ela continuou, ignorando minha pergunta. Somos sua família. Temos o direito de passar uns dias naquela casa. Foi você mesma quem disse que a usa apenas para alugar. Não custa nada abrir uma exceção para nós. Minha irmã bufou, impaciente, olha, sinceramente, você tá fazendo um drama. É só uma casa. E você nem liga tanto para ela quanto finge. A gente só quer curtir um fim de semana. Você tá se achando demais só porque conseguiu alguma coisa na vida. Foi aí que não aguentei mais engolir tudo calada. Sabe o que eu queria entender? Falei, tentando conter o tremor na voz. Onde vocês estavam nos últimos anos? Quando eu saí da casa, sem dinheiro, sem apoio, sem um teto para me abrigar, quando eu chorava sozinha em quartos alugados e comia qualquer coisa para economizar, onde vocês estavam? Meus pais se entreolharam, desconcertados. Minha mãe tentou desviar. Ah, filha, a gente pensava que você queria distância, não quisemos invadir seu espaço. Mentira. Vocês simplesmente não se importaram. Não procuraram, não mandaram uma mensagem, um sinal de vida. Me deixaram desaparecer como se eu nunca tivesse feito parte daquela casa. Só agora, que vocês descobriram que eu tenho uma casa na praia, decidem aparecer. Por quê? Porque querem usar o que é meu? Você tá distorcendo tudo, meu pai respondeu, a voz carregada de irritação. A gente achava que você estava bem, que queria seguir a vida, então por que não me deram o benefício da dúvida antes? Por que só agora querem conversar? Só porque posso oferecer algo? Vocês não me procuram por saudade. Vocês vieram buscar benefício. Minha irmã, impaciente, levantou-se do sofá com os braços cruzados. Ah, por favor. Você quer fazer parecer que é a vítima da novela. A vida não gira só em torno de você. Ninguém tem culpa se você resolveu sumir. E agora age como se fosse dona da moral, só porque tem uma casa de praia. Me aproximei, firme, eu sou dona da minha casa. E do meu silêncio. E do meu passado. E sim, eu sume, porque fiquei invisível para vocês muito antes disso. Sume porque me expulsaram emocionalmente. Sume porque não fazia mais sentido tentar pertencer onde eu era sempre a última opção. Minha mãe começou a chorar.
Talvez por arrependimento, talvez por vergonha, ou talvez pela frustração de não conseguir o que queria. A gente só queria consertar as coisas, disse ela. Consertar as coisas pra quê? Pra passar um fim de semana na praia? Isso não é reconciliação. Isso é interesse. Eu não sabia, mas tudo aquilo já era parte de um plano que eles estavam preparando. Um plano que eu só descobriria dias depois, mas que já estava em andamento enquanto eles ali, na minha sala, fingiam querer conversar. Naquela noite, depois que foram embora, frustrados e sem a chave da casa, algo dentro de mim pesou. Não por remorso, mas por libertação. Pela primeira vez, eu tinha dito em voz alta tudo aquilo que carregava no peito havia anos. Pela primeira vez, olhei nos olhos deles e me vi diferente. Não mais como a filha que pedia espaço, mas como a mulher que se fez sozinha e, agora, não devia nada a ninguém. Mas aquela conversa não foi o fim. Foi só a abertura para o golpe mais sujo que tentariam me dar. Cerca de uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi desconfiada. Boa tarde, aqui é da Secretaria de Turismo da cidade. Recebemos uma denúncia de que a casa de número 273, na Rua da Praia, estaria com funcionamento irregular para hospedagem. Fiquei em choque. Minha casa estava devidamente registrada. Tinha licença de hospedagem, alvará e tudo feito dentro da lei. Denúncia? Mas minha casa está legalizada, lhe expliquei. Sim, mas uma denúncia anônima relatou aglomeração, hóspede sem contrato, e estrutura irregular. Teremos que fazer uma visita e vistoria, inclusive com possibilidade de interdição temporária. Naquele momento, um nome veio à minha mente. Ou melhor, 3. Meus pais. Minha irmã. Eles estavam tentando sabotar a única coisa que não conseguiram tomar de mim. Mas mal sabiam eles, que ali seria o começo do fim da farsa deles. Quando desliguei o telefone com a suposta denúncia, o sangue ferveu nas veias. Me sentei no sofá com o celular ainda na mão, a respiração pesada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Minha casa, minha conquista, estava sendo alvo de uma tentativa de interdição. E não era coincidência. Era vingança. Peguei a pasta com todos os documentos da casa, alvará de funcionamento, vistorias atualizadas, contrato de locação assinado por cada hóspede. Tudo estava em ordem. Eu sempre fui extremamente cuidadosa com a legalização do imóvel, porque sabia que qualquer deslize poderia me custar muito caro. E, no fundo, acho que sempre soube que um dia alguém tentaria sabotar aquilo. Só não imaginei que viria da minha própria família. No dia seguinte, fui pessoalmente à prefeitura da cidade para esclarecer a situação. O funcionário do setor de fiscalização me atendeu com surpresa. Senhora, realmente houve uma denúncia anônima, mas após cruzar os dados, vimos que sua casa está em perfeito estado legal. Inclusive, é uma das poucas da rua com todos os registros atualizados. Mas, por protocolo, precisaremos fazer uma visita de inspeção dentro dos próximos 7 dias. Concordei, sem pestanejar. Pode fazer a visita quando quiserem. A casa está disponível durante a semana. Me avisem com antecedência para que eu esteja presente. Saí de lá sem medo. Só com revolta. E determinação. No caminho de volta, decidi passar pela casa. Ao estacionar, percebi uma movimentação estranha no portão. 2 homens parados do lado de fora. Um deles segurava um molho de chaves, tentando encontrar uma que se encaixasse na fechadura. Desci do carro como um raio. Ei! O que vocês estão fazendo? Os 2 se assustaram. Um deles, mais velho, respondeu confuso: Ué, a dona da casa nos alugou o imóvel para essa semana. Temos o contrato aqui. Tomei o papel das mãos dele. Para meu choque, era um documento falso. Usava meu nome completo como locadora, mas a assinatura não era minha. Era uma imitação tosca. E o telefone de contato? Era o da minha irmã. Vocês foram enganados. Essa casa está com reservas feitas diretamente comigo. Esse contrato é falso.
Os homens, visivelmente constrangidos, se desculparam. Pagamos metade adiantado, disse um deles. Uma mulher chamada Letícia tratou tudo por mensagem. Disse que era dona da casa, só usava outro nome por segurança. Letícia. O nome da minha irmã. Minha paciência se esgotou naquele instante. Voltei para casa, respirei fundo, não mandei mensagem e nem liguei, eu fui até eles. Naquela mesma noite, bati na porta da casa dos meus pais. Quem atendeu foi minha mãe, surpresa com a visita. Precisamos conversar, disse, entrando sem ser convidada. Todos estavam lá. Meu pai assistindo TV, minha irmã no celular, esparramada no sofá como se nada tivesse acontecido. Por que vocês fizeram isso? Do que você está falando agora? Minha mãe respondeu, com aquele velho tom defensivo. Falsificaram minha assinatura num contrato de aluguel. Tentaram alugar minha casa como se fosse de vocês. Sem falar na denúncia falsa à prefeitura. Estavam esperando que interditassem o imóvel para depois dizerem, já que ninguém pode usar, vamos aproveitar uns dias por lá? Era esse o plano? Minha irmã fingiu surpresa, mas foi péssima atriz. Para! Ninguém fez isso. Você tá delirando. Quer que eu mostre o número de celular usado para enganar os caras? Porque está registrado no contrato falso. Já fiz o boletim de ocorrência. E se eu quiser, levo isso adiante. O silêncio caiu como um peso sobre todos. Pela primeira vez, não havia nenhuma justificativa, nenhuma encenação convincente. Minha mãe apenas baixou os olhos. Meu pai fingiu não ouvir. E minha irmã se levantou, andando em direção ao corredor, como se aquilo não fosse com ela. Mas antes que ela sumisse, perguntei, só me responde uma coisa, Letícia. Por que agora? Porque, depois de anos sem sequer saber se eu estava viva, vocês apareceram como se nada tivesse acontecido? Por que só se lembraram de mim quando havia algo para tirar? Ela virou de lado e soltou a frase com o veneno de sempre, porque você não era ninguém. Agora que é alguém, devia ser grata por poder ajudar. Sorri. Um sorriso firme, limpo, como quem finalmente entende onde pisa. E é por isso que nunca mais terão nada vindo de mim. Nem atenção. Saí da casa como quem fecha uma porta que jamais será aberta outra vez. Dias depois, a vistoria foi feita. Tudo em perfeita ordem. Nenhuma irregularidade, nenhuma advertência. Apenas elogios à conservação da casa. Mais tarde, fui avisada que os 2 homens enganados haviam aberto queixa na delegacia contra a pessoa que os enganou. Deixei que a justiça fizesse seu trabalho. Eu não queria vingança. Eu queria distância. O que me importava, agora, era a paz. E ela, finalmente, estava ao meu alcance. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Uma última lição. Um último ato. Algo que encerraria de vez aquele ciclo de abusos e interesses. E esse momento estava chegando. Depois de tudo o que aconteceu, as investidas, as mentiras, a falsificação de contrato, a tentativa de interdição da casa, eu deveria estar arrasada. Mas, ao contrário, me sentia mais forte do que nunca. A dor que um dia carreguei como corrente agora era a base sólida da mulher que eu havia me tornado. A cada tentativa da minha família de me derrubar, eu enxergava com mais clareza quem eu era e o que realmente merecia. Mas eu sabia que precisava fechar esse ciclo de um jeito definitivo. Algo que deixasse claro, não só para eles, mas para mim mesma, que tudo havia mudado. Que aquela garota que chorava em silêncio por ser ignorada não existia mais. Foi então que tive uma ideia. Esperei o momento certo. Alguns meses se passaram. Era início do verão e as reservas da minha casa na praia estavam a todo vapor. Turistas felizes, casais em lua de mel, famílias que enchiam a varanda de risos. Eu me dedicava pessoalmente a cada detalhe, desde as flores na mesa até os cartões de boas-vindas, porque aquela casa era mais do que um investimento. Era um símbolo. E então, numa manhã de sexta-feira, fiz algo inesperado, enviei uma mensagem para meus pais e minha irmã.
A casa estará livre no próximo fim de semana. Pode ser a última oportunidade de aproveitar em algo que é meu. Se ainda tiverem interesse, posso ceder. Mas apenas sob uma condição: estarei presente. Não demorou nem 5 minutos para minha irmã responder: você só quer aparecer. Mas tudo bem, aceitamos. Claro que aceitavam. O desespero por usufruir do que não construíram era maior do que o orgulho ferido. Preparei tudo. Quando chegaram na casa, fui pessoalmente recebê-los na porta, com um sorriso tranquilo e uma expressão neutra. Bem-vindos, disse. Minha mãe, sem graça, sorriu fingindo surpresa. Meu pai apenas assentiu. E minha irmã, como sempre, entrou passando por mim como se eu fosse invisível. Eles se acomodaram, elogiaram a vista, comentaram como o lugar era melhor do que pensavam e abriram cerveja como se já fossem donos do ambiente. Esperei que se acomodassem bem, relaxassem. Quando notei que estavam à vontade, reuni todos na sala. Preciso contar uma coisa para vocês. Minha voz era serena, mas firme. Essa é a última vez que vocês vão colocar os pés aqui. Minha mãe me olhou surpresa. Como assim? Vocês vieram porque acharam que ainda podiam me manipular. Que ainda tinham algum poder sobre mim. Mas isso acabou. Esse final de semana é simbólico. Eu queria que vocês estivessem aqui não como convidados, mas como testemunhas. Abri uma pasta e retirei uma cópia do novo contrato. Eu havia vendido a casa. Decidi vender. Já assinei a papelada. O novo proprietário assume na segunda-feira. Minha irmã se levantou num pulo. Você vendeu? Está maluca? Essa casa era tudo que você tinha. Engano seu. Essa casa foi importante, sim. Me ajudou a construir muita coisa. Mas eu não dependo dela para ser quem eu sou. Tenho estabilidade, investimentos e um futuro que não passa mais por vocês. Vendi porque quero começar de novo, em outro lugar, sem rastros de um passado que só me machucou. Minha mãe tentou argumentar, agora com a voz mais baixa, como quem percebe que perdeu a última chance. Filha, não precisava disso. A gente só queria se aproximar de novo. Não. Vocês queriam se aproveitar. Vocês só me procuraram quando souberam que eu tinha algo de valor. Antes disso, não se importaram se eu comia, se eu respirava, se eu existia. E agora, depois de tudo, querem fingir afeto? Me levantei e encarei um por um. Eu vivi anos tentando entender o que fiz de errado para ser tratada como descartável. Hoje eu sei, eu nunca fui o problema. O problema foi o egoísmo de vocês. E a forma como trataram meu silêncio como submissão. Mas hoje, eu falo. E eu digo, acabou. Minha irmã saiu pisando duro, batendo a porta do quarto. Meu pai ficou calado. E minha mãe, pela primeira vez, chorou sem palavras. No domingo, enquanto arrumavam as malas, minha mãe se aproximou da porta. E se algum dia, a gente quiser se desculpar? Então não mandem palavras. Mudança se prova com ações. Mas não me procurem esperando perdão fácil. Eu precisei construir minha vida inteira sozinha. Vocês terão que reconstruir o que destruíram. Se um dia quiserem. Eles foram embora naquela tarde. E eu fiquei ali, na varanda da minha casa pela última vez, ouvindo o som do mar e sentindo o gosto doce de um recomeço. Dias depois, as chaves foram entregues ao novo dono. E eu segui em frente. Mas agora, com algo que eles jamais conseguirão tomar de mim, minha liberdade, minha força e o amor próprio que eles tanto tentaram calar. E essa foi a verdadeira herança que conquistei. Não de sangue, não de família. Mas de mim, para mim mesma. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo agora mesmo e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como essa. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de fazer o que essa filha fez? Teria forças para dizer basta e se libertar de quem só te procurou por interesse? Quero muito saber a sua opinião.
Ah, e aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando, e claro, vou deixar um coração especial no seu comentário. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição de coragem e amor próprio. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha. A sua interação é muito importante para mim, e ela faz esse canal continuar crescendo e levando mensagens de superação e força para mais pessoas todos os dias. Te vejo nos comentários.